Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí a todos mais uma vez. Vamos começar aqui hoje nossa aula número 4 de avaliação econômica de projetos. Como eu falei na aula passada, a gente vai fazer esse ano aqui, nesse semestre, nessa turma aqui, uma coisa um pouquinho diferente. Acho que menos maçante, né? Eu ficar falando o tempo todo e mais vocês trabalhando. O problema todo que a gente tem aqui, porque o ideal é que cada um tivesse com um computador, né? Só que não dá para fazer isso. Então eu vou ter que ir ajustando até o dia que a gente consiga ter uma aula síncrona. Não sei se é algum sábado. A aula síncrona, do jeito que eu faço a aula. Alguém já foi meu aluno aqui em aula síncrona? Não? A minha aula síncrona é muito melhor do que a aula presencial, eu acho, né? Porque ela é mais dinâmica, vocês participam e acabam se engajando muito mais do que vocês aí meio parados só escutando eu falar, né? Mas em todo caso, vamos com o que dá para fazer, né? Vamos lá. A ideia, eu vou dar uma passada com vocês aqui agora, tá? Para a gente fazer recapitular um pouquinho nas aulas aqui do Trello. Então eu tenho aqui o quadro da agenda do Trello, tem aqui, nessa lista eu tenho o calendário mais as aulas, o calendário acadêmico mais as aulas. A gente já fez 3 as aulas estão aqui já, né? E estão lá na plataforma. A aula 4, essa aula de hoje, uma visão completa de avaliação econômica de projetos. Eu acho que o primeiro vídeo que eu gravei dando essa visão geral, acho que foi um dos primeiros vídeos realmente que eu gravei de aula minha, né? Esse vídeo aqui, essa aula é a aula mais assistida e eu já tentei descobrir de tudo por quê, mas não tem explicação. Esse vídeo aqui, e por causa disso, como ela é muito assistida e realmente nessa aula tem muito elogio e tudo, eu vou pedir para vocês assistirem essa aula. Não vai ser aqui na aula de hoje, só que eu vou pedir para vocês assistirem em casa, né, fazendo uma atividade em paralelo, tá? Lembra daquela aula? Vai ser melhor do que fazer um resumo. Eu coloquei para vocês fazerem um resumo numa das aulas, né? Naquela aula de fundamentos. Então, somente fazer um resumo é meio chato. Por quê? E eu vou pedir para vocês usarem o ChatGPT, assistir essa aula que eu vou dar usando o ChatGPT e, de preferência, fazendo a aplicação. Eu quero que as perguntas que vocês façam seja do projeto que vocês escolheram para fazer. Eu vou passar aqui a aula, passar rapidinho a aula passada antes de entrar nesse vídeo da aula. Tá? Aqui, ó, o que é que a gente tem? Primeira aula, cadê aqui? Aqui está o fluxo, está o calendário acadêmico completo, né? A gente já tem aí, hoje é dia... Eita, aqui já passou muito, né? Deixa eu marcar aqui as datas que passaram. Dia 30 já passou também aqui, eu vou ticando aqui para poder... Cadê? Foi. Bem, tá demorando aqui, aula 3, e eu vi aqui que eu não trouxe para cá a aula 3, mas não tem problema, porque a aula 3 está aqui, né? Eu normalmente mexo aqui primeiro, né? Aqui, ó, material do curso, aquela parte inicial, aula 1, tá aqui, completinha, aula 2, que é essa aula que eu falei para vocês que eu pedi o resumo, né? Aula 3, que foi essa aula aqui. Inclusive, eu estou vendo agora que eu não coloquei... Não, acho que eu coloquei sim. Está aqui. Os links todos da aula passada, né? Então, o que foi que eu fiz na aula passada? Na verdade, essa aula que é a aula principal. Eu vou pegar isso que está aqui, ó. Normalmente o que eu faço é isso, ó. Dou um Ctrl+C aqui, Ctrl+V e levo lá para o Trello. Aqui, aula 3. Aqui na descrição eu faço isso. Aí salvo. Aí também eu faço isso aqui agora, aí eu pego aqui, ó, problemas típicos da engenharia econômica aplicada à engenharia com ChatGPT, que foi a aula passada. Quem não assistiu essa aula,
realmente é bom assistir, porque é a partir dela, tá? A partir dessa aula que vocês vão conseguir fazer a atividade que eu estou passando agora. E vou escrever também essa atividade para vocês, né? Então, problemas típicos de engenharia econômica aplicada à engenharia com ChatGPT. E aqui uma visão geral, que é a aula de hoje, né? Que na verdade dia 4 está aqui, eu vou marcar ela como dada aqui e vou trazê-la para cá. Aula 3, 8 de dezembro, 4 de dezembro. Porque a data tá na mesma data, mas é porque eu adiantei o curso uma semana com aquela aula gravada do feriado, tá? Aí vamos para essa aqui. Aí aqui nessa aula, o que eu tenho? Um link, sempre vocês vão ter no quadro do Trello o link direto para a plataforma, que é essa, ó, aquele link vai mandar vocês para a aula especificamente. Essa aula aqui, eu só coloquei sumário da aula, não coloquei exatamente o sumário, e eu coloquei o link para esse vídeo, tá? Que é o vídeo que vocês vão trabalhar. Na verdade, esse vídeo, ele é um vídeo introdutório, acho que foi a primeira aula de um semestre, tá? Então, veja, como ele é um vídeo que foi a primeira aula de um semestre, tem uma parte dele, o comecinho dele e o final, talvez, que seja, tipo assim, data, que não faz muito sentido. Não é um conteúdo que era para aquele semestre, tá? Inclusive, quando eu estava montando a estrutura de online que eu tenho hoje, né? Então, aí a partir daqui, ó, olha, aqui eu ainda estou mostrando o site que eu fiz, como era. Deixa eu passar aqui, ver se a internet realmente não está ajudando. Ó, aí era um site que eu tinha, site do curso, isso não faz sentido, ó. Aqui, a partir daqui, talvez... não, aqui ainda é eu mostrando a plataforma como era, tá? E a partir daqui é que começa, tá? Ó, entendendo um EVTE de um projeto. Enfim, a importância principal. Qual é a vantagem de vocês fazerem essa aula do jeito que eu estou falando? Primeiro, vocês vão enxergar aqui nessa aula, deixa eu ver se eu vou direto lá para o YouTube. Ó, vocês vão enxergar nessa aula muitas das coisas que eu já falei, tá? Na aula 1, 2 e 3. Ferramenta da Microsoft. Vocês vão enxergar nessa aula muitas das coisas que eu já falei. Então, aqui... para reforçar agora o que é que eu quero que de fato vocês façam, tá? Ó, na aula 3 teve isso aqui. Aula 3 não, vamos sair daqui. Aula 3, deixa eu ir lá para a aula 3 agora, depois a gente volta para esse vídeo. É importante pegar aqui da aula 3, administração, avaliação econômica de projeto. A lista tá aí, a lista de frequência. Eu vou pedir um favor para vocês aí que me ajuda muito na hora de levar para o sistema. Coloquem do lado o curso de vocês, porque é separado. Eu recebo a ficha de cada curso, e vocês colocam do lado o curso, que vai me ajudar, inclusive, na hora que eu estiver falando para vocês aqui nessa aula de hoje. Ó, eu estou abrindo aqui agora essa aula 3, tá? Problemas típicos de engenharia. Alguém chegou a pensar no tipo de problema no problema que ia tratar como projeto? Alguém chegou a pensar? Se não fizeram isso, a gente vai fazer isso agora aqui, tá? E eu vou voltar um pouquinho nessa aula aqui, ó. Que foi essa aula? Uma revisão da aula anterior, e eu mostrei problemas típicos de engenharia civil com o uso do ChatGPT, engenharia química, engenharia ambiental, petróleo. Eu mostrei o artigo base da planilha, problema típico do empreendedorismo, e a planilha e o ChatGPT, tá? Aqui estão os links. Eu vou direto aqui para não, aqui não é planilhas Google. Vou direto para o mapa mental da aula passada, tá? Para tentar resgatar de vocês aí o conteúdo da aula passada, para que vocês definam um projeto comigo
o mais rápido possível, porque se vocês não definirem aqui comigo esse projeto, vocês não vão conseguir fazer a atividade que eu preciso que vocês façam, tá? Eu poderia chegar para vocês, enquanto carrega aqui eu vou falar, ó. Eu poderia chegar para vocês e pedir, pessoal, vocês vão resumir esta aula, tá? Uma aula de aproximadamente 1h30, com praticamente todo o conteúdo da matéria. Não vai ser bom, não é produtivo vocês ficarem resumindo o vídeo. É chato, inclusive. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Definam o problema. Eu quero que vocês definam o problema que vocês vão resolver. Ou seja, deixa eu ver se ele abre aí. A avaliação, vocês vão ter que fazer, como eu falei na aula passada, vocês vão ter que fazer uma avaliação econômica de um projeto real. Tá? Essa avaliação econômica desse projeto real, o projeto real, eu quero que vocês definam a partir da orientação que eu dei. Por quê? Porque se eu chegar aqui, eu já coloquei um projeto de fazer uma avaliação econômica de projeto para a abertura de um restaurante. Isso faria até sentido no curso de inovação e empreendedorismo. Aqui, nessa disciplina, não faz. O que é que faz sentido aqui? A avaliação econômica de um projeto de engenharia. Que engenharia? Civil, química, ambiental, petróleo. As engenharias que vocês fazem. Tá? Então, quem é petróleo faz petróleo, quem for química faz química, quem for ambiental faz ambiental, quem for civil faz civil. Daí eu preciso que, na aula passada, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Problemas típicos de engenharia econômica. Todo mundo tem acesso a isso aqui. Eu passei, vou pegar aqui um exemplo. Tá, ó. Tem aqui, vocês estão vendo aí, né? 10 problemas típicos de engenharia civil, tá? Vou pegar aqui o civil. Aí tem construção de um edifício comercial. Peguei o 6 aqui, vou pegar um aleatório. Construção de um edifício residencial, de edifício comercial, realização de uma avaliação econômica para determinar a viabilidade da construção de um edifício comercial, levando em conta os custos da construção, potencial de locação e taxa de ocupação esperada. Como eu falei na aula passada, está super genérico. Para quem já fez administração comigo, eu preciso da definição de um projeto SMART, que seja específico. Não faz sentido fazer um trabalho, um projeto de avaliação econômica de projetos para engenharia civil. Isso é genérico. Então, o tanto mais detalhado, por exemplo, um projeto, eu vou fazer avaliação econômica de um projeto para a construção de uma refinaria. Faz sentido? Principalmente para quem é civil ou química. Tá? Avaliação econômica de projeto para a perfuração de um poço de petróleo. Faz sentido para quem é de petróleo. Avaliação econômica de um projeto de engenharia submarina. Está muito geral, mas pode pegar dentro da engenharia submarina, engenharia de reservatório, alguma coisa específica. Tá? Alguém aqui, por exemplo, faz estágio em alguma empresa ligada ao curso que está fazendo? Tipo, Braskem, Origem, ninguém faz? Ninguém? Aonde? Braskem. Pronto. Então, você pode pegar, em tese, você pode pegar um projeto que faça sentido na empresa e fazer a avaliação econômica desse projeto. Eu vou mostrar, você vai ver na aula de hoje, eu vou tentar ser um pouco mais específico do que eu fui na aula passada, porque eu tratei dos projetos aqui em geral, tá? Então, qual é o caminho para vocês? Definir o projeto e fazer a atividade que eu estou colocando agora, que é uma atividade para vocês aprenderem, ao invés de eu ficar aqui falando e fazendo para vocês. Então, na aula passada ainda, eu vou sair do mapa mental aqui, tá? Saindo do mapa mental e entrando aqui, ó, nesse artigo. Eu pedi que vocês lessem o artigo. Não deixem de ler o artigo.
tá? Tem uma série de coisas para fazer aí. A leitura desse artigo e o entendimento da planilha, que vocês vão ter um entendimento. Vocês vão ler o artigo e vão entender e vão olhar a planilha. Vão entender parcialmente. O meu objetivo é o entendimento parcial. Porque se vocês entendessem tudo, já era para estar aprovado. Porque eu joguei para vocês o projeto completo, que é o que está nesse artigo que vai aparecer aqui. Só que, veja, um projeto definido que é o projeto de vocês. Um projeto pronto, que é o projeto do artigo. Com a planilha pronta. O que é que eu disse para vocês que era o trabalho final lá do finalzinho? É o artigo semelhante a esse que eu entreguei na aula passada e a planilha aplicada ao projeto que vocês precisam escolher. Certo? Então, aqui, ó, o que eu vou querer que no final vocês me entreguem como trabalho final é tipo assim, um artigo como esse, escrito, e uma planilha completa, escrita, como essa que está aqui, né? Cadê ela? Como essa aqui, que vocês também todos já tiveram acesso. AEP, planilha do artigo. Aqui já é um dashboard montado, mas em cada planilha dessa tem o quê? Aprovação do projeto. Isso aqui já é, essa aba já é o final. Na verdade, eu acho que tá do começo, está meio invertida aqui essas abas. Análise de sensibilidade, VPL, TIR, DRE, faturamento anual, investimento, custos, depreciação. Investimento, que é a parte mais importante aqui, que tem a ver com o que eu quero passar para vocês na aula de hoje, que basicamente eu vou explicar aqui na aula de hoje o que eu quero que vocês façam assistindo aquele vídeo, tá? Vocês vão começar, e definindo o projeto de vocês vão começar a mexer na planilha como essa. Porque veja, investimento total do negócio. Todo negócio, todo empreendimento, todo projeto tem um investimento inicial. Todo projeto de engenharia, principalmente, tem um alto custo de equipamento, de infraestrutura, de material, um monte de coisa. Só que, sem a definição do projeto, por exemplo, projeto de uma refinaria, avaliação econômica do projeto de uma refinaria, ou um projeto específico dentro de uma refinaria, ou dentro da Braskem, ou dentro da Origem, ou dentro de alguma empresa que tenha essa relação com a engenharia. Vocês vão, a partir desse projeto, vão fazer a pergunta: quais são os itens, os materiais e equipamentos necessários a esse projeto, a esse tipo de projeto? Aí vai aparecer uma lista para vocês de material. Essa pergunta vocês vão fazer a quem? ChatGPT. Vocês vão especificar: olha, estou fazendo um projeto disso, da disciplina de avaliação econômica de projeto, e eu tenho que construir um VTE sobre esse projeto. Quais são, tipo, as despesas de CAPEX? Tá? Que são as despesas de investimento inicial. O que é o CAPEX? No vídeo que eu mostrei para vocês, tem explicando o que é CAPEX, o que é OPEX. Eu não vou dar aqui essas definições, porque as definições principais estão lá nesse vídeo que eu mostrei para vocês. Tá? Aí, a partir dessa definição, ó, vocês vão começar aqui. Máquinas e equipamentos. Evidentemente que eu sei que se vocês escolherem, vou fazer um projeto de uma refinaria, ou um projeto de genérico, vai começar genérico? Vai. Vocês tentam o mais específico possível, vai começar genérico. A partir do momento que começar genérico, o ChatGPT vai dar aquela resposta genérica. Tá? Eu estou montando um projeto de uma refinaria assim, assim, assado. Aí passa as especificações, o que é que você está querendo fazer? Aí você pergunta, para montar um estudo de viabilidade técnica e econômica, quais são os materiais e equipamentos que eu devo considerar?
Aí ele vai listar um monte de coisa certa, errada, genérico. Só que a partir daí você tem um projeto, a partir daí você vai procurar outras coisas sobre refinaria. Se alguém já fez algum projeto, alguma disciplina, por exemplo, no caso de petróleo. Petróleo tem, vocês fizeram disciplina de projeto de poço, ou vão fazer ainda, reservatório, ou a parte naval. A disciplina que vocês fizeram e aprenderam, ela pode ser usada aqui para subsidiar o projeto de avaliação econômica que vocês vão fazer. Não é a planilha, o artigo que eu dei, a planilha que está aqui, a definição do projeto com vocês, que vocês vão fazer, e é meio que começar a construir. Eu quero que vocês já comecem a montar uma planilha. Eita, o custo eu não sei. Não, vocês não sabem nada. A ideia é exatamente vocês irem fazendo e aprendendo e tendo dúvida e perguntando. Agora, se vocês deixarem para fazer isso tudo lá no final do curso, vão tentar me enrolar no final, porque não vai dar tempo. Isso é para quando, pessoal? A escolha do projeto já era para ter sido para hoje, certo? Eu vou precisar que vocês, antes do recesso, ou seja, daqui a 2 semanas, não é isso? 2 semanas, tem uma segunda e tem outra ainda. Então, a entrega do que eu estou pedindo até agora é até o dia que a gente for entrar em recesso. Ah, eu não entreguei no prazo, vai fazer nas férias. Quem vai se enrolar no recesso, nas férias, não é um problema meu. Eu tentaria fazer para ficar livre. E, inclusive, esse projeto aqui, ele é um projeto que, se vocês avançarem com ele, vão, de repente, terminar antes da disciplina. Tá? Ou mesmo, quem está fazendo TCC comigo, no caso de vocês duas, se for alguma coisa aqui, dá para fazer meio que do trabalho da disciplina um TCC. Vai aprofundar um pouquinho mais, tipo, sai da disciplina praticamente com o TCC pronto. Já unir as duas coisas. É só essa parte do investimento ou o resto da tabela? Não, a gente vai montar o projeto todo. Só que, boa pergunta aí, eu vou chegar lá, porque você já está avançando aqui nos itens. Veja, o resto da tabela não. Eu vou mostrar essa parte sim, tá? Essa parte aqui, eu vou até colocar uma observação aqui, como todo mundo tem, né? Eu vou colocar assim, não sei se a gente vai lembrar dessa legenda depois, vou colocar aqui. O que tiver aqui vermelho, tá? Por exemplo, gráficos, isso aqui não, isso vai ser meio que montado meio que automaticamente. Aprovação do projeto. Tá vendo que tem aqui fluxo de caixa, VPL, TIR, payback, relação custo-benefício, índice de lucratividade? Vocês não vão precisar montar isso agora. Mas ao assistir esse vídeo aqui, esse aqui, ó. Pegar um projeto, qualquer projeto que seja, e saber os caminhos de se fazer um estudo de viabilidade. O som tá péssimo, inclusive. Para que serve a avaliação econômica de projeto? Aí vocês vai ter nesse vídeo coisas que eu já fiz para vocês. Definição de juro e taxa de juros. Isso está aqui. Eu não dei isso para vocês porque nessa disciplina eu resolvi pular a parte da introdução à economia, porque eu achei melhor fazer desse jeito que eu estou fazendo. Os recursos econômicos e financeiros para um projeto. Itens importantes para uma VTE. Aqui, ó, itens importantes para a VTE. Fluxo de caixa líquido do projeto. Taxa mínima de atratividade. Valor presente líquido. VPL. Veja que tem aqui nessa aula, tem várias definições. Tem várias definições e eu falo de VPL, fluxo de caixa, tá? TIR, payback. Eu quero que vocês assistam o vídeo, as explicações que eu estou dando, parando e tentando entender essa planilha. Certo? Vocês não vão ter como provar para mim que vocês fizeram isso, mas tentem entender essa planilha, porque ao tentar entender a planilha, vocês vão entendendo os conceitos e vão fazendo e construindo praticamente a planilha do projeto de vocês. Esses valores aqui provavelmente vão sendo atualizados à medida que você... aqui é a aprovação de projeto. Observe que aqui, nessas células,
Inclusive treine um pouquinho Excel aqui, né? Ó, aqui nessas células é tudo cálculo feito que vem de alguma outra célula de outra planilha. Ou seja, aqui vocês não vão preencher, tá? Porque isso aqui vai ser calculado automaticamente. Vocês vão entender isso lá no final, ou quando tiver a planilha preenchida. Essa não vou mexer, nessa também não. Análise de sensibilidade, aqui também não. Esse assunto é um assunto da última aula. VPL, TIR, ROI, aqui também não. Basicamente, DRE também não. Faturamento anual, aqui vocês não vão preencher agora, mas é um próximo passo, tá? O próximo passo é fazer uma estimativa, depois que montou os equipamentos, que começou a entender o projeto, aí vai fazer uma estimativa da receita. Eu vou ter um conjunto de despesas e receitas. Porque, na verdade, um fluxo de caixa é uma construção de receitas, despesas, distribuídas ao longo do tempo. Então, basicamente, a planilha que vocês vão preencher é só essa aqui mesmo. Tá? Tá bem simples. Agora, façam isso bem feito. Então, aqui tem coisas que não vai fazer sentido. Aqui tem investimentos fixos de um restaurante, máquina e equipamento. Máquina e equipamento vai ter no projeto de todo mundo, eu acho. Mas, se precisar colocar item ou especificar mais itens aqui, vocês vão criar em cima dessa tabela itens que nem esses que estão aqui. Aí vocês vão dizer, e esses valores? E o custo disso? O custo disso, depois que você identificar, por exemplo, que na construção de uma refinaria tem um equipamento tal e tal, para você adquirir, que a empresa adquirir, você vai pesquisar na internet aproximadamente qual é o custo. É como se você estivesse numa empresa comigo e eu disse, vamos fazer esse projeto aqui agora, o EVTE. Aí eu estou dando a base, olha, é assim que constrói a EVTE, agora você vai usar essa planilha já pronta, com o ChatGPT, e se virem para entender o que é o equipamento. Eu não vou saber, tipo assim, equipamento de uma refinaria, ou o que precisa lá na Braskem, no projeto mais, eu não vou saber. Agora, eu posso orientar o passo a passo da construção do EVTE, para dizer assim, se vale a pena ou não a empresa investir naquele projeto. Tá? Eu sei que pode gerar uma ansiedade, umas dúvidas agora, mas uma coisinha de cada vez. Vamos construindo passo a passo, que é a ideia do que eu estou fazendo com vocês aqui nessa matéria. Então, basicamente, essa planilha aqui de investimento é o primeiro passo. Veja, definir o projeto já é um passo importante. Aqui são os custos, ó. Custo fixo, gasto com pessoal, encargos sociais. Isso aqui, na verdade, são as despesas que a gente chama, na avaliação econômica de projeto, são as despesas de OPEX, de operação. Tem um investimento inicial, eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui na aula de hoje. Um investimento inicial, que normalmente é material, equipamento, esse tipo de coisa, e tem as despesas de operação, que é o que a gente chama de OPEX, CAPEX de capital e OPEX de operação. Aqui são as despesas de operação. Vai ter no projeto de cada um de vocês, mas é uma pesquisa que a gente vai fazendo. Tá? E eu vou dando o assunto, vai ser assim como está sendo agora aqui. Eu vou dar o assunto, eu vou falar sobre o assunto, mas desde o começo eu já estou com uma planilha que é o resultado final. Porque normalmente como é que fazia? Eu chegava aqui, a teoria, tentava criar os exemplos e tal, só que agora eu inverti tudo, eu disse, olha, a planilha, a gente tem que montar uma planilha dessa. Eu comecei pelo fim, para facilitar. Aí eu acho que vai funcionar mais do que no semestre passado, por exemplo. Eu vou pegar aqui vou entrar aqui no Miro. E vou mostrar para vocês, tipo, um fluxo de caixa. Porque o que está construído aqui, nessa planilha, na verdade, ó, custo, depreciações, faturamento, ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, são 5 anos de projeto. Aqui tem um fluxo de caixa, ó, que tá investimentos, aqui está na B12. Veja que essa planilha tem uma lógica, tá? Foi montada a partir do artigo. Entender de onde vieram esses números, como é que essa planilha foi montada, é parte do processo. Tá?
Vamos lá, deixa eu pegar aqui o Miro. Eu vou mostrar aqui um fluxo de caixa, pegando um projeto de petróleo para vocês entenderem genericamente assim o que é um fluxo de caixa. Tem algumas aulas gravadas sobre fluxo de caixa que vocês vão assistir na hora que eu disser, olha, a aula de hoje é assistir esses vídeos aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Abrir o Miro. E eu vou mostrar também. E uma coisa que vocês podem fazer, tá? Usando o ChatGPT é o seguinte. Eu preciso fazer um EVTE, um estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto, para este projeto. Paraná. Você pergunta, qual é o passo a passo? Qual é o passo a passo? Aí ele vai lá dizer o passo a passo. No passo a passo, ele vai dizer o passo a passo bem na linha do que é correto. Eu já fiz isso. Tipo assim, todo passo a passo que eu dou aqui, eu dou em 5 passos, ele vai dizer 10 passos lá, mas vai estar tudo embutido. Então, a primeira coisa que se faz, ele vai dizer, olha, levantar as informações sobre o projeto, os equipamentos, quais são as receitas e despesas, montar o fluxo de caixa. Depois que monta o fluxo de caixa, calcular o VPL, o TIR e o payback para dizer se esse projeto é viável ou não. Ele vai dar um passo a passo. E para cada projeto de vocês podem ir fazendo perguntas para ele mais específicas em relação ao projeto de vocês. Por exemplo, quais são os equipamentos que eu vou precisar de despesas de CAPEX para a refinaria? Aí ele vai listar lá 20 equipamentos. Ora, eu não sei o que é o equipamento. Pergunta, esse equipamento é o quê? Aí vai a pesquisa sobre o equipamento, o que é esse equipamento? Agora eu estou entendendo que esse equipamento é um equipamento para isso. Ah, é um compressor que eu tenho que usar no processo tal. Então, entender, o passo a passo e a montagem. Vocês podem usar o ChatGPT à vontade, mas a gente vai validar as informações com pesquisa, em artigo e outras coisas, e nas disciplinas que já fizeram, etc. Tá? Agora, observe que assim, esse tipo de tentativa que eu estou fazendo com vocês, de dar o curso desse jeito, depende muito de vocês. Senão, tipo, se for para depender só mais de mim, eu passo uma lista de aulas que eu já tenho gravada. E no final eu faço uma prova. É bem fácil. Mas desse jeito que eu estou propondo para vocês, vocês vão aprender muito e vão aprender com muito mais facilidade. Tá? Aqui realmente não está indo. Não está indo aqui. Eu vou aproveitar aqui, eu vou pegar isso aqui, ó, esse vídeo, que eu acho que aqui vai ter uma... Ó, vou fazer isso. Vocês vão assistir esse vídeo e eu vou dar uma passada aqui, tem umas partes dele aqui, ó. Vou dar uma parada aqui primeiro. Rapaz, a internet aqui, ó. Então, isso que está aí na tela, tá? Evidentemente que está explicado. Eu vou pegar só a parte principal. Toda vez que eu já tinha falado isso, as variáveis fundamentais da economia, tempo e dinheiro. A decisão da vida é essa aqui, usufruir agora, e eu vou pagar porque eu estou usufruindo agora, ou pagar agora e usufruir depois. Em resumo, eu guardo dinheiro e invisto, ou eu gasto hoje e fico sem nada no futuro, vou ter que pagar. Né? Aquela aula que eu dei, que eu disse, não, pego o dinheiro, eu gasto, porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a ano que vem. Como eu falo sempre, pode viver e se ficar vivo esse tempo todo, chegar lá na frente sem nada. Antecipar custa, retardar rende. Juro é o que se paga por antecipar o que se ganha, por antecipar ou o que se ganha por diferir um benefício. Tá? Aqui está uma parte... Qualquer um de nós. Deixa eu passar aqui. Eu vou pegar um gráfico dessa aula para tentar explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Tem definições aqui, valor do dinheiro no tempo. Esse gráfico aqui ele é muito interessante.
Tá? Normalmente, vou deixar paradinho aqui para explicar esse gráfico aqui para vocês. Todo projeto, tá? Ó, esse fluxo aqui é de um livro, é de um livro, eu tenho essa figura no quadro do Miro. Eu não estou lembrado bem qual dos livros que eu tirei isso aí. Tem um livro, acho que é a Introdução à Exploração e Produção de Hidrocarbonetos, que tem um capítulo que é sobre avaliação econômica de projeto. E aí eu acho que ele tem isso aqui. Observe que é o seguinte, todo projeto é assim, como está esse mapa. Todo projeto é assim, todo. Tem um projeto, ele absorve recursos para gerar recursos. Ninguém faz um projeto que não vai gerar recursos. Tá? Então, aqui, toda vez que você vai executar um projeto, tem que gastar um dinheiro, o dinheiro vai vir de onde? Grandes projetos, como projetos que normalmente são em petróleo, enfim, precisa de capital de empréstimo. Tá? Você vai tomar o dinheiro emprestado em algum banco, banco de desenvolvimento, esse tipo de coisa, e vem de acionistas. Tá? Quando a empresa tem capital na bolsa, né? Então vem de acionistas. Ou mesmo quando não tem capital na bolsa, mas eu tenho um projeto, eu sou investidor do projeto, então eu vou pegar empréstimo e eu vou investir uma parte de recurso próprio para aquele projeto acontecer. Quando até o projeto começar a ter a primeira receita, eu estou ali só gastando. É o que dá o desespero em quem está montando o negócio. Gastando, a partir de determinado ponto, vai começar a gerar uma receita. E aí, quando ele começa a gerar uma receita, o resultado dele, o que é que você vai fazer com o dinheiro todo que você pegou no final? A amortização do empréstimo, ou seja, pagar isso aqui, sempre tem que ter. Eu sempre digo que empréstimo é compra de dinheiro. Tá? Empréstimo é compra de dinheiro. Eu poderia esperar ter um dinheiro ou juntar alguma coisa, não, mas eu quero antecipar. Se eu só antecipo alguma coisa para investir num projeto, se eu conseguir uma taxa de juros muito baixa e que aquele projeto vai me gerar um retorno muito mais alto. É por isso que, assim, economia não é engenharia, certo? É uma ciência muito mais, tem muito mais nuances do que definições assim tão exatas, né? Como essa. É por isso que, assim, toda vez que a taxa de juros, o Banco Central anuncia a taxa de juros subiu. Quando a taxa de juros sobe muito, o que fundos de investimento, aplicação, fica muito mais interessante para investidores, ao invés de investir numa empresa, investir no mercado financeiro. E aí por quê? Porque o dinheiro vai render muito mais quando a taxa de juros é muito alta. É muito difícil você ter Por isso que o cara controla a inflação muitas vezes, tipo, aumentando e diminuindo a taxa de juros, porque o movimento da economia acontece a partir daquela notícia simples lá. Tem uma aula que eu falo só disso, depois eu vou falar para vocês. Reduziu a taxa de juros. Quando você reduz a taxa de juros, e você reduz muito, para que quem quer ganhar dinheiro, que vai fazer investimento, possa ter uma taxa de atratividade maior, ele vai investir em algum projeto. Se todo mundo pega o dinheiro que tem, imagina assim, todo mundo pega o dinheiro que tem, o lugar tal está dando retorno, você investe o dinheiro lá e o banco vai te pagar uma taxa de, sei lá, 20% ao ano. Todo mundo ia pegar o dinheiro, botar nesse lugar, ninguém trabalha e fica esperando que render. Se o cara ficar em dúvida ou a taxa de juros ficar muito baixa, ele vai dizer assim, não, eu vou pegar isso tudo e vou investir numa empresa aqui. Para eu investir numa empresa, eu vou pegar um dinheiro, eu vou pegar empréstimo numa taxa baixa, vou botar dinheiro no meu bolso de repente,
vou investir e quando começar a ter um retorno, o retorno vai ser muito maior do que se o meu dinheiro tivesse aplicado. Por isso que muitas vezes quando a taxa de juros sobe muito, a engenharia, aí começa desemprego, começa uma série de coisas. Por quê? Porque é mais interessante do que investir em empreendimentos, é mais interessante aplicar o dinheiro. E aqui, ó, quando você tem um projeto que começa a dar retorno, você tem que pagar, tem o lucro dos acionistas, que são os donos da empresa, né? Tem empresas que são de capital misto, que é o setor público e privado, junto. O que é que você faz com o lucro dos acionistas? Paga o dividendo dos acionistas ou você reinveste. Tem esses dois caminhos. Eu não sei se vocês acompanham esses noticiários por exemplo, pegar dois exemplos que eu acompanho mais de perto, né? Tipo Petrobras, Braskem, né? O que é que tem? Dividendo dos acionistas. O que é o dividendo? O lucro você entrega aos acionistas ou você reinveste. Tá? Quando mudou o governo no Brasil agora, foi a primeira coisa que o presidente disse, mas espera aí, a Petrobras está distribuindo tudo que arrecada com os acionistas. E não vai fazer reinvestimento, não. Eu vi também, tipo essas notícias que estão saindo agora, né? Braskem, o Pinheiro, né? Eu vi gente dizendo, não, mas a Braskem está tendo lucro, distribuindo dividendos com os acionistas trimestralmente. E esses lucros são muito altos, assim, o cara estava fazendo uma crítica. Por quê? É uma decisão que tem que ser tomada, que é distribuir com os acionistas ou reinvestir para gerar mais. Só que isso é uma decisão de quem? Quem toma essa decisão, em geral, não são os acionistas todos. O conselho. Conselho de administração. É o conselho. Por isso que toda empresa muito grande tem um conselho. A Petrobras tem conselho, Braskem tem conselho. As empresas maiores têm um conselho que não é quem executa. O conselho se reúne e diz assim, peraí, olha, o balanço aqui desse ano foi esse aqui, a gente vai fazer o que com esse dinheiro? Só que para você convencer um conselho, alguém vai ter que chegar no conselho e dizer assim, olha, vale a pena esse ano, de repente a gente não distribuir dividendos com os acionistas, porque vale a pena a gente fazer um reinvestimento, porque se a gente reinvestir e eles esperarem 3 anos ou 2 anos, o retorno sobre esse reinvestimento vai ser muito maior. Então, essa é a lógica da implantação de projetos. Ninguém constrói um prédio, ninguém faz nada, ninguém constrói uma refinaria, nada. Não acontece a engenharia se você não tiver essa parte aqui. Algum projeto que vai gerar lucro. Tá? Então, aqui, né, é a lógica, né, a lógica de um projeto. Observe que eu estou falando de projeto de engenharia, mas tem um livro, que é um livro que eu também uso como referência, Engenharia Econômica. Eu mostro esse livro depois para vocês, numa aula, não separei ele aqui. É muito bom esse livro, ele separa 2 tipos de projeto. Um é projeto de investimento e outro é projeto tipo de avaliação econômica de projeto de engenharia. Porque um projeto de investimento, por exemplo, quem aplica em fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Isso é um projeto de investimento. Eu vou pegar um valor X, eu tenho um valor X para investir, e eu vou fazer um projeto de investimento para esse valor X. Eu vou colocar tanto no lugar tal, tanto no lugar tal, tanto no lugar tal, tanto eu vou abrir uma empresa, e a partir daí eu vou dizer qual é o meu retorno nesse projeto de investimento. Então, um projeto de investimento pode ter vários subprojetos. E na avaliação econômica de projeto que a gente está fazendo, de engenharia, é um projeto. Esse projeto é viável economicamente? Aí a gente está fazendo um projeto. Ou seja, normalmente um projeto de investimento, ele tem um conjunto de projetos menores que vão gerar um retorno X para a companhia.
né? Então, vou dar um exemplo, tipo uma construtora que está construindo agora 30 projetos simultâneos no Brasil. Cada projeto tem um retorno. Para cada projeto, deve ser feita uma avaliação econômica de projeto. Se ele é viável, técnica e economicamente, o VPL, o TIR, o payback daquele projeto. Cada projeto tem receitas, despesas, só que a empresa toda tem um conjunto de projetos. Então, a empresa, basicamente, ela faz um projeto de investimento, que ela precisa ter tanto de lucro ou naquele ano, ou faz um planejamento, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, e ela vai construir vários projetos. Só que todos os projetos, em geral, né, todos os projetos têm que ser viáveis economicamente, isoladamente. Porque senão um vai ter que pagar o outro. Então, normalmente, grandes projetos, você precisa ter, tipo, um EVTE para cada um dos projetos. E esse tipo de coisa, né, é que normalmente nós que somos engenheiros, né, que a gente vai trabalhar em empresas, vai ser chamado em algum momento, olha, tá se fazendo o EVTE daquele projeto. Aí vocês vão ter que passar, tipo, custo de equipamento. Esse trabalhinho que eu estou passando para vocês aí, é um trabalho típico que ia acontecer na empresa. Você vai ver lá, pode inclusive perguntar, tipo você que trabalha na Braskem, pergunta, ó, eu queria ver um EVTE de um projeto. Um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto que já aconteceu aqui. Então você pode pegar, vocês podem procurar na internet, estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto de engenharia. E aí começa a ter essa noção. Porque normalmente, né, no nosso caso aqui, você veja que no próprio curso de graduação todinho, vocês iam ter introdução à engenharia, e essa matéria só existe porque eu disse, vamos abrir ela para ser eletiva para as outras engenharias que só tinha para petróleo. Sabe por que é isso? Porque, em tese, um engenheiro não precisa saber sobre dinheiro, não. Precisa. Um dos objetivos do engenheiro dentro da obra é gerar economia. Só que a gente não recebe informações para isso. Às vezes você entra, e eu mesmo entrei e saí, ninguém me disse que era um EVTE, não. Foi nos trabalhos que eu faço com a Petrobras que alguém disse assim, olha, aqui a gente está fazendo um EVTE Ceton agora, aqui do laboratório mesmo, projeto com a Petrobras. A gente está fazendo um EVTE agora, a gente precisa calcular isso aqui. Vocês calculam aí para a gente. Entendeu? E vocês estão tendo essa matéria, né? E esse projeto que eu estou fazendo é tipo assim, todo EVTE é exatamente assim, é um método. Não tem... O que vocês vão acabar vendo na prática é que vocês vão ter um detalhamento muito maior, o projeto vai ter uma precisão muito maior do que o que vocês vão fazer comigo aqui. Então, e todo projeto desse, de avaliação econômica de projeto, é uma previsão. Por quê? 5 anos, 10 anos, alguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos? O valor a taxa de juros, o que é que vai estar acontecendo, quanto vai estar custando aquele equipamento? Não, é uma previsão. E você, para fazer uma previsão, tanto mais detalhado você seja, melhor vai ser a sua previsão, né? Vou passar aqui, o meu objetivo hoje aqui é dar uma ideia para vocês. Sociais, o que vai mudar, né? Passar uma ideia para vocês de um fluxo de caixa de uma forma geral. Vai aparecer aqui daqui a pouco. E aí, ó, cadê aqui? Esse econômico do projeto. Ó, essa parte aqui é importante. Ó, nessa parte aqui, itens importantes para um EVTE. Custo de capital, custo operacional, perfil de produção, termos de contrato, estruturas fiscais, prognóstico para o preço dos petróleos de óleo e gás, no caso de um projeto aqui de petróleo, tá? Outro tipo de projeto, os preços envolvidos são outros, tá? Temporização do projeto, expectativa dos investidores ao realizar o investimento. Lembra desse fluxo de caixa que está aqui, ó? Observe o seguinte, na planilha que eu mostrei para vocês, cadê ela? Ó, nessa planilha, eu vou para o dashboard, que é o final, tá? Olha isso aqui. Olha esse fluxo de caixa que está montado para o restaurante.
Tá? Vamos fazer um paralelo aqui do restaurante com a exploração de óleo e gás. Naturalmente que as escalas são totalmente diferentes, né? Mas olha aqui, no primeiro ano zero, o fluxo de caixa aqui, tipo, perto de 200 mil de investimento. Aí no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, aqui tem 5 anos de projeção do projeto. Ou seja, esse fluxo de caixa precisa ser montado. Tipo, despesa e receita anual. Basicamente um fluxo de caixa é isso. É fluxo de caixa, que é isso aqui, ó. Que no caso específico de um projeto de petróleo, quando eu falei no vídeo que tem a questão do perfil de produção, a gente precisa ter. Normalmente, aqui é no caso do petróleo. No caso do petróleo, como é que funciona? Esse é um perfil típico. Deixa eu dar um zoom maiorzinho. No caso, vou pegar o caso de uma refinaria e vou pegar o caso do petróleo aqui, tá? Eu não tenho o fluxo de caixa típico de uma refinaria. Vocês podem procurar por fluxos de caixas típicos para um determinado projeto. O que é típico? Essa forma aqui, ó. Todos os projetos do setor de petróleo que envolve exploração e produção de óleo e gás tem aquela cara. Por quê? Por que a cara é essa? Normalmente, 2 anos com 0 de receita, porque tem a parte que antecede o primeiro óleo. A primeira receita daquele projeto vai ser o primeiro barril. A partir de quando? Aí a partir do 3º ano, a partir do 4º ano, a partir do 2º ano. No caso específico, por exemplo, do Brasil, a Petrobras já ganhou alguns prêmios, porque do dia do descobrimento daquela reserva, a produção do primeiro óleo em águas profundas, a Petrobras é recorde mundial. É tipo, todo mundo assim, descobre e produz o primeiro. Existe um tempo, e esse tempo é muito relevante para investidores, para tudo. Por quê? Se eu conseguir encurtar isso aqui, o dia a dia numa empresa de petróleo e gás, de alguma forma é tipo encurtar isso aqui, é fazer aquele projeto gerar receita o mais rápido possível. Então aqui, no caso da Petrobras, ela tem, aí você precisa de tecnologia, o projeto que você está escolhendo precisa ser o projeto que, de repente, ele pode até ser mais caro às vezes, mas ele vai gerar a produção de óleo mais rápida. Eu vou pegar um exemplo prático que eu acompanho isso com a Petrobras. Existe 2 tipos de riser, né? Para quem não é do petróleo. Riser, na verdade, é o duto que conduz o óleo do fundo do mar até a plataforma. Tem um riser rígido, que ele é rígido, e tem um riser flexível. O riser flexível ele é muito mais caro. A estrutura em camadas, ele é muito, muito mais caro. Só que, o que é que justifica o uso do riser flexível? Uma das razões. Porque ele é flexível, tanto em termos estruturais, como ele é flexível também em termos de projeto. Pequenas mudanças de projeto, ele dá uma flexibilidade maior do que um riser rígido, que ele é mais barato. A manutenção, por exemplo, inclusive de um riser flexível, é mais complicada. Tá? E essa decisão, a Petrobras usava muito mais riser flexível para antecipar o primeiro óleo. Aí teve um caso, às vezes, normalmente na engenharia e grandes projetos é assim. Quando acontece um acidente, um problema, aí se muda a estratégia. Então teve um caso, há uns 5 anos, 6 anos, de um projeto de riser flexível que teve um pequeno vazamento, teve um pequeno problema. O projeto estava
a vida fadiga daquele RAIS era, tipo, muito mais longa, e no segundo ano, no terceiro ano ele deu problema. Aí, o próprio mercado, como tem poucas empresas desse tipo de equipamento no mundo, aí quem trabalha com RAIS rígido já começa a desqualificar o outro tipo de RAIS, e aí isso acontece em todas as empresas de petróleo do mundo que operam em água profunda. Mas a decisão sobre usar alguma coisa mais cara para antecipar é um exemplo típico de uma coisa que envolve avaliação econômica de projeto. Vale a pena eu pagar mais caro agora para antecipar o quanto antes aí essa produção? Se eu for antecipar, se eu for pagar mais caro no início, eu vou ter que ter um investimento maior. Eu tenho esse dinheiro para fazer um investimento maior, é um planejamento, né? Eu estava dando aula aqui agora há pouquinho de planejamento estratégico, né? Isso, a avaliação econômica de projeto é um planejamento estratégico econômico do empreendimento. Então aqui, ó, o que é que acontece? Normalmente, qualquer projeto de produção de óleo e gás, no começo, só investimento. Aí quando começa a produzir, observem que nesse gráfico também é uma coisa típica para exploração e produção de óleo e gás em qualquer lugar do mundo. É o quê? Observe que o que está pretinho aqui, ó, pretinho aqui nessa escala minha de cor aqui, né? CAPEX. Ou seja, despesas de capital, equipamentos, máquinas, muito no início, alguma coisa no terceiro ano, alguma coisa aqui no quarto ano, depois zero. Porque, tipo, é uma despesa de investimento inicial. A mesma, assim, a gente tá, tipo, você vai montar qualquer outro negócio, você investe muito na parte física, na parte de estrutura nos primeiros anos, depois, isso é o quê? Uma reforma, alguma coisa mais simples. Por isso que a despesa de CAPEX, ela, vamos dizer, zero depois, né? Aí tem aqui, ó, despesas operacionais, custo com pessoal, operacional, para o negócio funcionar, para acontecer aquele empreendimento. Quanto é que se gasta é o OPEX. Observe que OPEX aqui, basicamente, zero. Aqui, ó, praticamente uma despesa grande de OPEX, né? Então, veja, estou colocando, isso aqui é um fluxo de caixa típico de projeto de petróleo e gás. Se for produção de plástico, enfim, diesel, que aí sai de uma refinaria. Cada projeto tem um tipo de... Tem despesa, tem receita, tem CAPEX, tem OPEX. Qualquer projeto tem essas coisas aqui. Há alguns projetos, né, principalmente os maiores, que envolvem normalmente meio ambiente, como é o caso, tipo, inclusive da Braskem, Petrobras, empresas que exploram recursos naturais. Normalmente tem royalties, certo? Royalties, que é o quê? Olha o valor, olha o royalties aqui, isso aqui, pelo que está aparecendo é isso aqui. Os royalties, normalmente, eles são proporcionais à produção, né? Então aqui, ó, fluxo de caixa em milhões. Então, aqui, ó, o royalties é proporcional à produção. Então, a produção é maior, ele vai aumentando. E os royalties só são cobrados, né, pelo Estado à medida que tem produção. Aqui não tem royalties. Inclusive aqui, além de não ter royalties, as empresas que vão investir, por exemplo, conseguem empréstimos para o projeto, em banco de desenvolvimento, por exemplo. O Brasil, quando descobriu o pré-sal, não tinha empresas especializadas no pré-sal, era um desafio que tinha que ser feito. O Brasil, como país, investiu naquilo. Então, várias empresas, para atuar no pré-sal, que deve ter atuação ainda hoje, conseguiram recursos de empréstimos muito baratos para poder implantar megaprojetos como era o pré-sal. Qualquer megaprojeto é assim, se o Estado decide que vai fazer aquele projeto. Tá? Aí tem aqui, né? Os royalties, taxas o quê? São impostos.
Impostos que rolam ali, função... Aí os impostos também variam. Veja, tudo aqui vai variar de país para país, vai variar isso aqui, mas vai sempre ter, certo? OPEX, já expliquei. Fluxo de caixa líquido, que é o receita menos despesa desenhada no gráfico. Aqui está tudo, né? Então, e veja que aqui tem tempo em anos. Aí observe o que acontece no petróleo. No começo, só despesa, investimento, depois começa a ter um retorno, depois a produção aumenta muito, depois que a produção aumenta muito, começa a decair. Por quê? Um combustível fóssil que vai... Isso aqui, quando um campo de petróleo está assim, né? O que é que se diz dele? Né? É um campo maduro. Por exemplo, o campo daqui de Alagoas, né? É um campo que, tipo, praticamente todos os poços aqui, tipo, estão nessa etapa aqui. No pré-sal deve ter muita coisa aqui. É o tempo de cada projeto. E aqui, por exemplo, quando o petróleo chega aqui, aí tem, vale a pena, eu até mostrei um exemplo, eu acho que em algum momento apareceu aqui naquela lista do ChatGPT, vale a pena eu investir na recuperação avançada de petróleo, que é injetar alguma coisa para extrair alguma coisa aqui mais, por exemplo. Provavelmente a Origem está fazendo isso aqui, a empresa que comprou a Petrobras aqui, provavelmente está fazendo isso, que é avaliando se vale a pena reinjetar para aumentar a produção ali. Né? Então, aí veja, se faz um projeto, uma avaliação econômica de projeto macro, e também quando vai chegando nas etapas de projeto, tem um projetinho menor que veja, um projetinho menor, mas que no petróleo é muito relevante. Então, você tem que fazer uma avaliação econômica de projeto ali, daquele projeto. Tipo um projeto de recuperação avançada. Ou, por exemplo, uma determinada indústria que é aumentar a produção de um valor X para um valor 2X. Qual é o investimento que tem que se fazer em termos de equipamento e operação para dobrar a produção? Então, aí eu estou pegando esse exemplo que eu dei, né, no caso, por exemplo, de refinaria. Né? A minha mulher é engenheira de petróleo e ela trabalha numa refinaria, aqui na Reneste, aqui em Pernambuco. Né? Já trabalhou aqui, eu estava conversando com ela essa semana sobre isso. A refinaria aqui de Pernambuco, ela tinha um tamanho e acabou com o problema com Lava Jato e tal, ela ficou na metade, eu acho, da capacidade, ou até menos, não sei o número exato. Mas agora parece que vão ampliar ela. Só que para ampliar, vai ampliar a capacidade, vai ter que ter um custo, né, para ampliar, e a produção tem que aumentar. A produção de quê? De diesel, nafta, enfim, os derivados do petróleo. Então, no caso, um projeto de exploração e produção, quem é o preço de referência para entrar no fluxo de caixa? É o barril de petróleo. A gente tem que ter, para montar um EVTE, um histórico do preço do barril. Porque, como a gente está fazendo uma projeção, a gente tem que também olhar para o passado e ver a projeção do preço, porque a gente vai fazer uma estimativa daqui a 10 anos. Esse projeto vai ser implantado agora. Daqui a 10 anos, qual vai ser o custo de um barril de petróleo? Qual vai ser o custo da produção? Então aí no caso de uma refinaria ou de outra empresa, os preços de referências que a gente tem que pegar para montar o fluxo de caixa é o preço do insumo final. Gás é gás, petróleo é petróleo, termoplástico, enfim, a depender do projeto que vocês forem escolher, a receita gerada vai ser de um item que vocês têm que pegar o preço de mercado daquele item, como foi o histórico dessa variação. Tá? Então, isso aí é uma ideia, né, de um fluxo de caixa que basicamente é todo projeto, todos os exercícios que vocês forem pegar em livro de avaliação econômica de projeto, ele vai falar: você não consegue calcular nada, nem VPL, nem TIR, nem payback, nada, se você não montar um fluxo de caixa.
Então, a primeira parte do curso de avaliação econômica de projeto é a montagem de um fluxo de caixa. E essa montagem, o detalhe da montagem do fluxo de caixa, eu em alguma das aulas que a gente vai fazer, eu vou dizer, pessoal, a aula de hoje vai ser, não vai ser presencial, vocês vão assistir esses vídeos aqui. Porque aí eu tenho um conjunto de aulas específicas que eu monto um fluxo de caixa, explico o que é, como aquelas primeiras aulas que vocês já viram. Alguém tem perguntas a fazer aí? Podem falar, interromper. Deixa eu ver aqui se agora já está indo. Mas hoje está feia a coisa, viu? Óleo. Esse fluxo de caixa provavelmente é um fluxo de caixa diferente, mais detalhado. Eu vou fazer uma busca aqui. Eu vou fazer agora aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo daquele um mapa mental desse aqui, ó. Ó, observem aqui que no caso da engenharia química ele deu alguns exemplos, né? Ó, implantação de uma nova planta química. É muito genérico, tá? Para quê, né? Ampliação da capacidade de produção. De quê, né? De alguma coisa, depende da empresa. Veja como ele responde coisas genéricas, né? Ó, mudança de tecnologia de produção. Tá? Tratamento de efluentes. Desenvolvimento de novos produtos. Análise de ciclo de vida do produto. Eu estou tentando ver aqui um exemplo que seja um pouquinho mais concreto, tá? Eu já dei muitos exemplos com petróleo. Ó, implantação de unidades de refino. Vou pegar isso aqui. Ó, vou pegar isso aqui. Observe que isso veio do próprio ChatGPT, né? Vou pegar isso aqui e vou fazer como se... Vou aqui para o chat. Vou fazer uma simulação do que eu propus que vocês fizessem no começo da aula, tá? Ó, deixa eu diminuir aqui, melhorar um pouquinho. Implantação, ó, eu copiei e colei o que ele já tinha me falado em outro momento, né? Implantação, preciso construir um estudo de viabilidade técnica e econômica para implantação de unidades de refino. Veja que a pergunta está muito genérica demais, mas eu vou fazer, veja que eu já expliquei o que é um EVTE, qual seria o passo a passo para a construção deste EVTE. Eita.
Veja, tudo que ele está dizendo faz sentido. Tá? E eu vou dar uma passada nesses pontos que ele está dizendo e vou fazer um link com as coisas que eu já expliquei aqui, hoje e nas aulas anteriores. É engraçado, eu já usei muito o ChatGPT assim nas aulas. Tipo assim, eu dou a teoria, é bom porque vocês acabam acreditando em mim, né? Porque eu falo, aí vocês ficam desconfiados. Eu mando o ChatGPT, essa teoria aqui, qual é o passo a passo? Se ele disser um passo a passo igual como que eu disse, vocês olham, o professor está sabendo, né? É bom porque valida, né? O passo a passo. Isso é uma forma boa de fazer. Olha aqui. Observe que eu fiz uma pergunta específica e ele vai para o genérico. A minha pergunta foi, eu falei de VTE específica no sentido que eu falei de unidade de refino. A minha pergunta ela foi genérica também, só que eu falei de unidade de refino. Só que eu não falei aqui nem a unidade de refino de quê para gerar o quê. Tá? Ou seja, a pergunta foi genérica. Eu posso ser específico e vocês, quando estiverem perguntando, também. Tanto mais específico vocês forem, melhor e mais diretamente ele vai responder. Mas ele disse assim, ó, veja que coisa genérica. Definição de escopo e objetivo. Todo projeto tem que ter definição de escopo e objetivo. Tem que se fazer uma análise de mercado. Ó, realize uma pesquisa de mercado para entender a demanda pelos produtos refinados, identificar os concorrentes, avaliar preço e analisar a tendência futura que possam afetar o projeto. Análise de mercado. Tá? Para quem estava na aula anterior, aqui, Eduardo e Renata, viram a aula de planejamento de análise SWOT. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo é como se fosse uma coisa mais operacional do que uma análise de SWOT estratégica, porque é uma análise financeira, é uma análise estratégica financeira. Lembra que eu falei na aula anterior de quais as tendências, oportunidades que eu posso ter no mercado? Então, aqui ele está dizendo, ó, faça uma análise de mercado, entenda a demanda pelos produtos, identifique concorrente e avalie preço. E analise a tendência futura que possa afetar no projeto. Porque, na verdade, quando você vai investir no projeto, você vai ter que tomar uma decisão de investir ou não. Você tem que fazer uma análise estratégica para saber se investe ou não. Aí, veja, estudo de localização. A localização avalie diferentes locais para a instalação da refinaria, considerando aspectos como proximidade de matérias-primas, acesso à infraestrutura como portos, estradas, energia, questões ambientais e regulamentações locais. Regulamentação local. Todo estado, todo país, todo estado tem uma regra diferente, uma coisa diferente. Tá? Então, a localização importa. Observe que ele está bem genérico. No projeto que eu estou querendo que vocês façam, eu não quero que seja tão genérico assim. É tipo assim, eu vou construir uma refinaria, uma avaliação técnica econômica de construção de uma refinaria. Se puder criar até um lugar, vai ser no lugar tal, pode até colocar lá. Por quê? Eu pedi para vocês uma descrição de equipamentos. Da onde ele está aqui, para eu chegar nos equipamentos, vai demorar, né? Então, eu não quero que vocês façam uma avaliação técnica e econômica de projeto perfeita. Eu quero que vocês façam uma imprecisa, mas com um olhar de engenheiro. A gente está sabendo que a gente está fazendo uma coisa simplificada, mas a gente sabe fazer o simplificado, que é o objetivo que eu quero aqui com vocês. A avaliação técnica. Ó. Faça um levantamento das tecnologias disponíveis para o processo de refino, analisando eficiência, custo, requisito de manutenção, compatibilidade com as especificações de projeto. Numa empresa grande de engenharia, não é o mesmo grupo que faz o projeto técnico e o projeto econômico. Alguém está fazendo o projeto técnico e é esse pessoal do projeto técnico que vai passar os dados para quem trabalha na avaliação econômica, que vai montar. Aí, se vocês estiverem trabalhando na área econômica, vocês vão pedir a determinadas as pessoas, aos outros setores, quais são as especificações técnicas, porque a gente precisa fazer a avaliação econômica. Então, análise ambiental e legal, verifique todas as regulamentações ambientais legais aplicáveis, incluindo licença. Elaboração de plano de engenharia, desenvolva um plano detalhado de engenharia, incluindo desenhos técnicos, especificações de equipamento e materiais, além de um cronograma de implantação. Observe que está bem genérico. Estimativa de custo. Tá? Observe que eu meio que estou entrando já aqui com vocês, porque o foco meu
na avaliação econômica de projeto é aqui, ó. Faça uma estimativa detalhada dos custos de implantação, incluindo compra de terreno, construção civil, aquisição de equipamento, instalação, mão de obra e custos operacionais. Aqui já está bem mais próximo do que eu pedi para vocês quando eu pedi a planilha. Análise financeira. Realize uma análise financeira do projeto, que é a disciplina praticamente, né? Incluindo projeções de fluxo de caixa, que vocês sabem o que é agora, cálculo de retorno sobre o investimento, que ele chamou de ROI aqui, ponto de equilíbrio, break-even, que eu não falei ainda o que é, e análise de sensibilidade, que aparece inclusive na nossa planilha aqui, ó, que eu já falei sobre isso, aparece aqui uma abazinha, análise de sensibilidade. Tá? Plano de financiamento, ó. Defina as fontes de financiamento para o projeto, que podem incluir empréstimos bancários, investimento de capital próprio, subsídios governamentais ou parcerias estratégicas. Essa parte aqui eu não estou pedindo para vocês aqui. É o projeto de engenharia, montagem de fluxo de caixa. Mas foi bom que eu falei para vocês daquela parte, aquele gráfico inicial, né, de que olha, tem investidor, tem acionista, tem o projeto e tem os lucros no final. Então, um plano de financiamento, quem vai fazer isso? Em parte aqui, isso aqui em tese é o conselho que vai acabar fazendo isso, né? Plano de implementação e gestão de risco. Na segundo módulo do projeto nosso aqui, eu já falei de risco no início, naquela primeira aula introdutória, gravada, né? E a gente vai falar de gestão de risco também. Desenvolva um plano de implementação, incluindo cronograma e etapa, identificando potenciais riscos, né? Ameaças ao projeto e elabore a estratégia de mitigação. Para quem já fez administração comigo, ou quem está fazendo, análise SWOT, a gente pega ameaça e fraqueza, que é a parte negativa, e se aquilo ali acontecer, o que é que a gente precisa fazer? Mitigar risco. Mitigar risco. É o quê? Por exemplo, no caso que a gente está vendo agora, né, aqui em Alagoas, o caso do Pinheiro, o que é que está sendo feito? O primeiro impacto que teve em 2018 pegou todo mundo de surpresa. Não é isso? Só que hoje, 5 anos depois, já não foi de surpresa, porque existe um plano de mitigação em curso. Não estou aqui defendendo nada. Se vai funcionar, o que vai acontecer, eu não tenho o que falar, mas que de lá para cá existe alguma coisa que está feita, existe. Por exemplo, a região ela é monitorada. A gente está sabendo agora, tipo, quanto foi que desceu nos últimos dias, não é isso? Porque tem alguma coisa lá, tem um plano de mitigação feito. Isso que aconteceu nos últimos dias, né, que assustou todo mundo, é o quê? Pode acontecer, vai acontecer. Ou seja, ficou todo mundo esperando que acontecesse alguma coisa e está acontecendo. Né? Ou seja, foi do acidente original para hoje, foi feito um plano de mitigação, gestão de risco. Tira todo mundo. Então tem uma série de coisas que estão em andamento, que é um plano que deixou de ser. Isso aí era um risco há 20 anos. Né? Só que há 20 anos, 25 anos, foi minimizado. E o resultado está aí agora. Mas assim, e agora? Faz o quê? Então tem todo o plano em cima de... Isso é um projeto, né? De muitos anos aí. Relatório, e aqui, ó, relatório de EVTE. Compile todas as informações em um relatório de EVTE, apresentando de forma clara e objetiva as conclusões e as recomendações para tomada de decisão sobre a viabilidade do projeto. Certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui, só para a gente fechar a aula, né? Vou pegar esse link, inclusive, das perguntas que eu fiz aqui hoje. São simples, mas já dá uma ideia para vocês, né? Aqui, ó. Copiar o link. Botar aqui lá na aula de hoje. Essa aula não é a de hoje, né? Deixa eu fechar aqui essa. Na aula de hoje está aqui. Editar. Vou colocar o link para o ChatGPT. Eu não coloquei aqui os pontos da aula que eu segui. Links abaixo, como eu sempre coloco, né? Vídeo de apresentação. Vídeo visão geral de um EVTE.
O link está lá. Link para o ChatGPT gerado na aula pelo professor. O Miro aqui realmente hoje me deixou aqui na mão, não tá indo. O vídeo já mostrei. Essa planilha, como essa planilha ela é importante, ela está na aula passada, mas não custa nada eu colocar ela aqui também. Para vocês não ficarem procurando na hora que... Link para o mapa mental com exemplos. E aplicação. Vou botar esse mapa aqui. E eu vou colocar aqui também eu posso parafazer. O que é que eu quero que vocês façam, né? Ó, o parafazer está aqui, tá? Assistir. Aliás, o meu objetivo a primeira coisa que eu quero que vocês façam é definir o projeto final de curso. Tá? Isso aqui, eu quero que vocês façam o prazo. Qual é o último dia de aula? Prazo 22, agora, né? 22 de dezembro, né? Esse é o prazo, tá? Tem que terminar, tem que já ter definir o projeto final de curso, 2023. Posso levar isso para o Trello depois, mas por enquanto eu vou botar aqui para não se perder, né? Para a gente fechar aqui o que é que eu quero. Definir o projeto final de curso, assistir. Aliás, vou pedir para vocês fazerem isso antes. Usar. Definir passo a passo para construção do EVTE usando ChatGPT. Vou botar aqui, sendo específico, o máximo, sendo o mais específico possível. Assistir ao vídeo entendendo um EVTE, fazendo consultas ao ChatGPT para ampliar o conhecimento. Ó, aqui vocês vão me entregar, nesse item aqui, vocês vão me mandar o resultado desse trabalho aqui. Não precisa copiar, colar, nada. Só me manda o link das perguntas que vocês fizeram para o ChatGPT enquanto estava assistindo essa aula. Só. Tá? Não tem trabalho de copiar, colar, formatar, nada. É ir lá, compartilhar o link comigo. Mandar o link do ChatGPT. Pronto. Oi? Vou mandar pronto. Pela plataforma, aqui. Eu vou botar uma atividade, vocês vão encerrar a atividade e vão mandar o link do ChatGPT. Tá? Eu estou fazendo isso aqui agora, menos preocupado com a forma, mais preocupado com o que é para vocês fazerem. Porque eu expliquei aqui na aula o que é, e você inclusive tirou algumas dúvidas aqui. Mandar o link do ChatGPT, aí por onde? Sempre vai ser, ó. Sempre mandar pelo Google Classroom e sempre colocar o link, ou mesmo copiar e colar o texto, ou copiar e colar o texto lá no seu board do Miro.
Tá? A vantagem de tudo que vocês fizerem, copiar e colar e botar no Miro, é porque na hora que a gente for fazer uma reunião ou tiver uma dúvida, eu vou abrir lá e a gente não vai precisar ficar entrando em link, sublink, não sei o quê. Bota tudo no quadro, porque fica mais fácil de vocês mesmos se encontrarem depois e olhar e lembrar tudo que fizeram. No meu caso, o Miro está com tudo, está com um resumo. Isso. Pode ter problema. É isso que eu quero. Faça isso. Você faz isso, só que aí você manda, quando for mandar para mim, manda sempre o link do seu Miro. Entendi. Certo? O que eu preciso é ter um acesso fácil ao trabalho. Porque senão eu vou ter que ficar olhando um por um aonde é que está e isso atrapalha o processo, né? Assistir, pronto. E aqui eu vou botar aqui, 4. Construir, começar a construção da planilha. Qual é a planilha? Aba, qual foi a aba que eu vi aqui com vocês? Qual foi a aba? Deixa eu ver ela aqui. Aba. Investimentos. Abas, investimentos. Começar a construir essa planilha aqui. E aí eu vou, como eu também me referi aqui, 4, link para a planilha. Vou colocar o link para a planilha de novo, mesmo estando lá em cima, para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Arquivo. Lembra que cada um já tem uma planilha dessa, né? E cada planilha de vocês vai ser uma diferente da outra. Essa é a planilha base do curso? É a planilha base. Que o senhor pediu? Isso. Então usa a planilha base. Usa a planilha base. Vou botar aqui. Começar a construção da planilha base, não começar a construção, né? Começar a customização. Customização da planilha base, aba investimentos com as pesquisas para o projeto final. Aí aqui, repetindo, entregar tudo até o dia 22 salvei aqui, já fica liberado para vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Então, por hoje é só, até a próxima segunda-feira. Valeu, pessoal!